Oi pessoal, eu sou Maíra Correia Castro, da Casa Maia Aromaterapia e Vida Natural, e hoje eu vim aqui para falar com vocês a respeito do início da aromaterapia, quando a aromaterapia foi descoberta, como é que surgiu esse começo. A minha intenção é, na verdade, de desmistificar uma lenda. A aromaterapia ela é ensinada e os livros contam a mesma história de como que a aromaterapia teria surgido. Só que é um equívoco essa lenda, né? E eu acho que a gente em algum momento tem que começar a passar a informação correta, ajudar as pessoas a refletirem sobre aquele conhecimento que elas estão absorvendo, porque isso tudo ajuda a aromaterapia a evoluir como um todo dentro do Brasil, né? Eu sei que às vezes é um papel um pouco chato, eu vou ser uma desmancha prazer, porque de qualquer forma a história dessa lenda é bastante divertida, engraçada, e em como todo ramo de conhecimento as lendas surgem e elas na verdade são até pedagógicas, porque em algum momento elas ajudam a fixar determinado conhecimento. Mas quando a gente vai se aprofundar no assunto, algumas lendas precisam ser desmistificadas, né? E é o que eu vou fazer hoje, você me desculpa se eu vou dar uma de desmancha prazer. Mas o que eu quero falar então é a respeito da maneira como um engenheiro químico no início do século XX, portanto 1920, 30 por aí, descobriu a aromaterapia a partir de um acidente pessoal. Então eu estou falando do René Maurice Gattefossé, que foi um engenheiro químico. Ele nasceu no final do século XIX e trabalhou nas indústrias Gattefossé, que pertenciam à sua família. Nessa época ele trabalhava junto com 2 irmãos e mais o seu pai. E as indústrias Gattefossé faziam matéria-prima para a perfumaria. Então, por conta dele ser engenheiro químico e por conta da indústria ser especializada em artefatos, na verdade matéria-prima para perfumaria, ele tinha muito contato, seja com fornecedores de substâncias sintéticas, seja com fornecedores de substâncias naturais, como é o caso do óleo essencial de lavanda, né? As indústrias Gattefossé, elas existem ainda hoje. Se eu não me engano, é algum genro de algum parente distante do Gattefossé que toma conta da indústria. A indústria, inclusive, tem uma sede, uma filial aqui no Brasil, que fica em Barueri, em São Paulo, no Alphaville. E naquela época eles tinham um laboratório que eu não sei ao certo se era dentro das indústrias ou se esse laboratório onde aconteceu o acidente com o Gattefossé era no fundo da casa dele, né? De qualquer maneira, não vem ao caso. Mas o que todo mundo conta é que o René Maurice Gattefossé estava trabalhando nesse laboratório e aí em determinado momento houve uma explosão e essa explosão atingiu o braço dele e nesse momento ele procurou desesperadamente alguma coisa para aliviar, pelo menos para apagar o fogo que estava se espalhando rapidamente no braço dele. E aí, olhando para o lado, ele topou com uma tina e essa tina parecia que estava cheia de água, ele enfiou imediatamente o braço dentro dessa tina e na hora que ele tirou o braço e olhou, o braço dele estava completamente curado, sem nenhum tipo de sequelas dessa grave queimadura. E na verdade, por que aconteceu isso? Porque não era uma tina com água, mas era uma tina justamente com óleo essencial de lavanda, né? E a vantagem da gente contar essa lenda é porque uma vez que você a tenha contado, nunca ninguém mais esquece que lavanda é bom para queimadura, né? É o efeito pedagógico das lendas no ramo do conhecimento, como eu já tinha falado para vocês. Mas a questão é que se a gente for parar para pensar a respeito dessa história, ela é meio sem pé nem cabeça, né? Porque a primeira coisa que surge na nossa mente é o seguinte: bem, para ele poder enfiar o braço dentro de uma tina, a gente não está falando de uma bacia, a gente está falando de uma tina com diâmetro suficiente, cheia de lavanda, de maneira que ele conseguisse mergulhar esse braço para poder tirar esse braço depois sarado dessa queimadura, né? Então a gente não está falando de 5 quilos de lavanda, a gente deve estar falando uns 10 quilos de lavanda, talvez 15 quilos de lavanda. E me parece um bocado de lavanda para um laboratório só, né? Se a gente pensar então numa destilação artesanal de lavanda, talvez fosse a destilação de uma colheita inteira num pequeno terreno, numa pequena cooperativa, numa pequena produção que existisse nas imediações daquele laboratório. Agora vamos imaginar que sim, que houvesse então seus 10 quilos, 15 quilos de óleo essencial de lavanda dentro dessa tina.
à disposição do René Maurice Gattefossé. Bem, eu não sei se vocês sabem que os óleos essenciais eles são líquidos inflamáveis, né? Manter uma quantidade tão grande de lavanda aberta dentro do laboratório de química é, no mínimo, uma coisa imprudente. Agora, tudo bem, vamos imaginar que a gente está em 1920, 1930 e os laboratórios de química ainda eram coisas bastante divertidas, que os químicos podiam brincar de explodir aqui as coisas, brincar de explodir lá, e não tinha aqueles mapas tão bem elaborados hoje que o pessoal de segurança no trabalho faz, cheio de zona de risco A, zona de risco B, cor azul, cor vermelha, cor verde. Vamos imaginar então que as coisas fossem mais espontâneas dentro desses laboratórios, né? Se de fato então havia essa quantidade grande de lavanda à disposição, de duas uma coisa aconteceu. A primeira hipótese é que, em sendo a lavanda um óleo essencial super sedativo, o René Maurice estava trabalhando lá no seu laboratório, cheirando aquela lavanda que estava evaporando, né, aquele monte de acetato linalílico, aquele monte de linalol, foi deixando ele com sono, até que de repente ele, puf, caiu, bateu a cabeça no chão e causou alguma explosão porque o cara dormiu em pé. Então, se aconteceu isso, eu imagino que ele não estaria consciente para perceber imediatamente aonde teria alguma coisa para ele enfiar o braço para poder parar aquele fogo da explosão, né? Ou seja, ele causou a explosão, mas eu acho que ele não estaria consciente para poder se haver com o problema daquele braço pegando fogo. Agora vamos imaginar que ele não causou essa explosão de tanto cheirar óleo essencial de lavanda, mas vamos imaginar que a explosão aconteceu e estava perto dele, essa lavanda, e ele enfiou o braço rapidamente. Bem, os óleos essenciais são líquidos inflamáveis, como eu já falei, e a lavanda também iria para o espaço numa hipótese desse laboratório ter pegado fogo, de ter acontecido uma explosão. Acho muito pouco provável que essa lavanda, estando perto dele, também não tivesse explodido, né? Então me parece a história, quando a gente começa a parar para pensar, me parece bastante improvável que tenha acontecido isso. Agora, a gente nem precisa parar para pensar. De fato, existe um registro histórico dentro do livro do Gattefossé, o livro mais famoso dele, que é a Aromaterapia, os Hormônios Vegetais, lançados em 1937. Até para quem não sabe, o Gattefossé ele foi escritor, ele lançou vários livros sobre o homem da Atlântida, sobre o Éden. O cara escrevia, era como se fosse um renascentista, ele tinha vários interesses, né? Mas esse livro que fundou então a aromaterapia, em 1937, nele ele escreveu um pequeno parágrafo narrando como que foi essa experiência dele com a lavanda logo depois de ter sofrido esse acidente no laboratório. Infelizmente a gente não consegue ter acesso ao original em francês desse livro, porque mesmo na França se trata de um livro raro. O que a gente consegue consultar é uma tradução em inglês que foi prefaciada pelo Robert Tisserand, uma tradução que foi encomendada por um editor que conseguiu colocar as mãos nesse manuscrito em francês. A tradução não é do Robert, mas o prefácio e até a avaliação crítica do livro porque como o livro fala de uma química que existia em 1937 e vários achados hoje em dia já caíram por terra, então o Robert ele fez uma avaliação criteriosa das ideias a respeito de aromaterapia que o Gattefossé tinha na época. E essa tradução em inglês está disponível inclusive na Amazon. Nós aqui no Brasil conseguimos comprar o livro em real, né? Então não precisa ficar pagando IOF, você vai na Amazon, baixa lá Gattefossé's Aromatherapy e você consegue ler essa tradução em inglês. E esse parágrafo especificamente, o Gattefossé fala que depois dessa explosão, a reação que ele teve foi de rolar na grama, né? Justamente para poder estancar o fogo, e possivelmente o fato dele ter rolado na grama é que causou a contaminação das feridas, porque o braço dele veio a gangrenar depois, né? E aí mais uma coisa para a gente pensar, se houve uma gangrena, então a lavanda não teria curado imediatamente o braço dele, né? Então, primeiro que eu acho que ela nem tinha lavanda lá para ele enfiar o braço, mas se ele enfiou o braço e como o braço dele depois gangrenou, então a lavanda foi ineficaz, né? Porque ele fala que o braço dele gangrenou e que ele rolou na grama, né?
Então ele não teria descoberto no mesmo momento da explosão esse poder curativo da lavanda. De fato, ele veio a utilizar a lavanda depois da queimadura, e também não foi um chute a ideia dele de utilizar a lavanda. Apenas que a descoberta não foi a partir de um mero acaso, de um acidente que ele não fazia conta. Como ele veio utilizar a lavanda, ele tinha um bom palpite para utilizar a lavanda, porque o Gattefossé trabalhava nessa época junto a esses cultivadores de lavanda, aos lavanticultores, querendo inclusive tentar elevar o preço da saca da lavanda colhida, né? E aí se sabia que a lavanda tinha vários efeitos terapêuticos, entre eles tratar a pele queimada, mas também tratar picada de insetos, sobretudo de abelha. Então, na colheita da lavanda é muito comum as pessoas saírem picadas pela abelha, por abelhas, então eles já levam o vidrinho de lavanda, frequentemente a lavanda estoica, que é uma lavanda canforada junto, que é para poder dar conta daquelas picadas doloridas de abelha. E possivelmente o Gattefossé também estava a par de que quando a epidemia de gripe espanhola dizimou milhares de pessoas na Europa, logo depois da Primeira Guerra Mundial, o Gattefossé devia saber que na zona de cultivo de lavanda a gripe ou chegou com menos força, ou então fez vítimas de uma maneira menos intensa, né? Com sintomas inclusive menos intensos. Portanto, o uso da lavanda pelo Gattefossé foi intencional, sim, ele de fato usou lavanda para tratar o seu braço depois da explosão, mas não foi um uso acidental, né? Como se conta nessa lenda. Então a gente tem uma fonte histórica para consultar e mostrar que a primeira reação dele de fato não foi enfiar o braço numa tina de lavanda, mas rolar pela grama. Mas aí recentemente eu tenho uma colega na França que era uma terapeuta, ela é brasileira, mas era uma terapeuta lá na França, ela se chama Glaucia Sumar. E eu vim comentar com a Glaucia a respeito disso, porque nós tivemos a gente está tendo uma grande explosão do conhecimento sobre aromaterapia no Brasil. E eu vejo que essa história, essa lenda do Gattefossé é repetida ad nauseam várias e várias vezes, é reproduzida em livros, em blogs, as pessoas falam. E aí eu fui comentar sobre isso com ela, porque a Glaucia Sumar, talvez uns 3, 4 anos atrás, ela conseguiu ter acesso, com um parente distante do Gattefossé, a esse manuscrito em francês. Ela encaminhou esse manuscrito para o Fábio Laszlo, da Laszlo Aromaterapia, e juntos eles estão terminando a tradução para o português desse manuscrito. E aí a Glaucia me contou que quando ela esteve conversando com esse parente do Gattefossé, o que esse parente passou para ela foi que houve a explosão, de fato houve, né? Mas que logo depois da explosão o Gattefossé ele foi tratado não com óleo essencial de lavanda, mas colocaram ele numa espécie de uma banheira com a planta lavanda, a erva, né? A planta lavanda, as sementes possivelmente de lavanda, as flores de lavanda dentro dessa banheira com água. E que ele começou a perceber uma melhora, e depois a doença evoluiu como evoluiu e ele acabou se tratando com óleo essencial de lavanda. Então parece que nem foi na primeira vez o óleo essencial, né? Mas é uma coisa que precisaria ser verificada de uma maneira mais pormenorizada, né? Mas para o que nos importa é que a lenda não aconteceu dessa maneira, né? Se ele usou lavanda na água, se foi o óleo essencial, isso aí é um detalhe que a gente tem que verificar depois, mas que no momento da explosão ele não enfiou o braço nessa tina de lavanda, isso com certeza não aconteceu, né? Então tá aqui a história. Agora eu acho que se a gente quer se divertir um pouco com a origem e o começo da aromaterapia, eu acho que vocês podem continuar contando essa história, encenem da maneira como vocês querem encenar, porque a gente gosta de rir também e é uma história boa, bonitinha, dá pra gente rir. Mas contem depois a história de fato, né? Porque isso faz parte, eu acho que da educação em aromaterapia no Brasil, da maturidade do sistema de educação de aromaterapia no Brasil, a gente começar a passar a informação de uma maneira mais correta, né? Nos meus cursos eu sempre conto a lenda, mas depois eu conto a versão correta, né?
E eu gosto bastante de romancear a lenda, porque eu acho que daí faz mais sentido ainda, a pessoa vai guardar mais ainda o fato de que aquilo é uma história da carochinha e não de fato como as coisas aconteceram. Então, quando eu estou dando os meus cursos de aromaterapia, normalmente eu conto assim, que o Gaté Fossé estava dentro do seu laboratório de química, trabalhando avec les huiles essentielles, né? E de repente aconteceu uma explosão e boum, né? Beaucoup de óleos essenciais voaram pelo céu e o Gaté Fossé estava apavorado com seu braço pegando fogo. E ele olhou do lado e, mon Dieu, qu'est-ce que je fais? E imediatamente ele enfiou seu braço dans une bacia de lavande. E quando ele tirou o seu braço de dentro dessa bacia de lavande, ele disse, mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? Eu estou curado, meu braço não tem mais fogo. E, enfim, aí alguns alunos riem, outros acham, bem, também não foi uma apresentação muito boa. Se esqueça essa apresentação, eu tenho certeza que você consegue fazer um teatro melhor do que o meu. Mas conte a lenda, faça as pessoas darem risada e depois conta a história correta, né? Que daí, inclusive, a gente fixa mais o conteúdo didático sobre a lavanda, né? E o poder curativo dela para a pele. Tá bom? Acho que é isso. Espero que você tenha gostado. Um beijo de cheiro para você, tá bom? Tchau, tchau.